Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas 20, de 1 a 30. É um texto bem conhecido, do rei Josafá. E Deus falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou. Eu vou estar orando agora. Senhor, nós queremos agradecer. Queremos agradecer, Senhor, porque mesmo quando parece que nós estamos cercados, o Senhor nos guarda. O Senhor cuida de nós. Nós podemos ficar parados que o Senhor guerreia por nós. Pai, que grande bênção é depender do Senhor, é saber que o Senhor está do nosso lado, é saber que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso guardador, é o nosso ajudador. Pai, queremos te adorar, porque o Senhor é tudo o que temos, Pai. Muito, muito obrigada, Senhor, pelo seu amor incondicional. Pai, muito obrigada pelo seu Filho, que foi morto e ressuscitou. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus acessível, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que cuida de nós. Me abençoe, Pai, que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor falou comigo, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. E olha, às vezes, nós estamos em luta e nem sabemos. Mas a gente vive no mundo. E a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Mas ele fala, eu venci. Eu venci. Então, nós vamos ver aqui com o rei Josafá, como nós podemos ser vencedores nas nossas guerras do dia a dia. De que forma nós podemos ser vencedores? Então, Josafá vai nos ensinar isso. E nós vamos ler o texto, vamos ler todo esse texto. Mas eu vou ler pouco a pouco, você vai conferir aí na sua Bíblia, se está certinho. Para a gente poder estudar a palavra de Deus. E ver o que a palavra fala aos nossos corações. Ver as dicas que o Josafá vai nos dar. Versículo 1 diz assim, 1 e 2. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti. É um pequeno exército? Não, é um exército enorme vem contra ti. De Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Está em guerra, e não é uma guerra pequena, é uma guerra muito grande, é uma guerra que são vários povos, 3 povos que se juntaram e foram contra eles. Não é só contra o povo, mas é contra vários. E muitas vezes, nas nossas vidas, nós estamos em guerra. E não é uma guerra fácil, é uma guerra muito difícil. E aí, o que a gente faz? Vamos ver o que Josafá fez. Alarmado. Você fica alarmado quando está em guerra? Alarmado significa o quê? Tem algumas versões que falam com medo. Com medo, Josafá decidiu consultar o Senhor. Quando nós estamos em guerra, a primeira coisa a fazer é consultar o Senhor. E ele continua, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, ele chama o povo, ele era o rei, ele chamou o povo para orar e jejuar. Era um povo. Mas você tem gente do teu lado. Se vocês têm problema na família, quem que você tem que conclamar para estar junto em oração? A sua família. É assim que você vai vencer a sua guerra. Do seu trabalho, conclame amigos, companheiros de oração que possam estar com você. Não esteja sozinho. Veja com quem você pode contar. Sempre tem alguém. Quem tem célula aqui, chama o povo da célula para estar junto. Chama o povo da supervisão, da coordenação.
Vamos orar. Necessito de oração. Temos vários grupos WhatsApp de oração. E é um povo que batalha, que luta, que chora, que sente. Se você não está em algum, procure e faça um grupo de oração. Tem células, coordenações que estão jejuando, estão orando. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. Nós não podemos ficar parados. Nós estamos em guerra. O nosso país está em guerra. E nós temos que estar orando. Temos que estar jejuando e buscando cada dia o Senhor. E aí, como nós devemos orar? Aqui Josafá nos dá uma forma de orar que eu acho que é excepcional. Seguindo o texto aí, diz assim, versículo 5. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha como ele orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Aqui ele fala que é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Ele sempre será. Ele foi, é e será. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É esse Deus que você está orando. Não é qualquer um. Não é um que nasceu agora e não ressuscitou. É o que ressuscitou, que está vivo. Ele está presente. Ele é onipresente. E continua. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Ele é soberano. Ele é governador do mundo. Gente, nada acontece ao acaso. Sem a permissão do nosso Deus. Olha o nosso mundo, o cosmos. Você já viu estrela caindo assim? Um monte de estrela caindo em cima de você. De repente você não consegue ficar equilibrado porque de repente... Não, gente. Nós estamos aqui porque Deus criou o mundo. E Ele pôs leis. E essas leis fazem com que o mundo possa caminhar bem. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus que é dono da sua vida. E você vai ter vida enquanto Ele assim determinar. Ninguém vai antes, ninguém vai na véspera. Só se Deus permitir. É Deus quem permite, Ele quem dá a vida. Então nós temos que reconhecer. Olha, ele segue aqui, versículo 6. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Amém? Ele tem toda a força, Ele tem todo o poder. Quando nós vamos orar, aqui Josafá está nos ensinando. Nós temos que começar adorando ao nosso Deus, quem Ele é. Ele não é qualquer um, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é forte, poderoso, é invencível. Quando nós começamos a nossa oração com adoração, gente, nós ativamos a nossa fé. Quando nós começamos a falar o quem Ele é, nós derramamos o nosso coração diante dEle e falamos, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade, pela sua paciência, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua santidade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor. Nós te agradecemos porque o Senhor é a nossa torre forte, o nosso amigo verdadeiro, o nosso socorro bem presente na angústia, amém? É esse Deus que você serve, é um Deus todo-poderoso, é um Deus que nada acontece sem que Ele permita, que Ele permita, tudo está nas mãos dEle, tudo está nas mãos dEle. Nós temos que reconhecer esse senhorio de Deus sobre as nossas vidas. E ele continua a oração, olha só o que ele nos ensina mais, no versículo 7 e 8. Não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome.
Aqui conta a história, o que Deus fez na história desse povo. O que Deus fez na história desse povo. Gente, qual que é a sua história de vida? O povo andou pelo deserto, depois foi e tomou posse da terra que Deus tinha prometido a eles. E você? O que Deus fez na sua vida? Pensa na sua história. Quando eu penso na minha história de vida, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho que louvar ao meu Deus. Eu tenho que louvar porque Ele sempre esteve presente. Eu tenho que louvar pela minha família. Eu tenho que louvar pelos livramentos, pelas curas. Eu tenho que louvar pelo sustento dEle. Eu tenho que louvar pelo fôlego de vida. Se não é Ele, eu não estaria aqui. Se hoje de manhã Ele não me desse o ar que eu respiro, eu não estaria aqui. Tudo é dEle, pertence a Ele e Ele nos dá. Nós temos que louvá-lo pelo que Ele faz. Adoramos pelo que Ele é. E louvamos a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas. Gente, você está em guerra? Pensa aí na sua guerra. A sua guerra é nada para Deus. E às vezes a sua guerra é nada até para a pessoa que está do teu lado. Que a guerra dela é muito maior. Mas cada uma tem a sua dor na guerra. Não podemos comparar as dores. Cada um sofre com a sua guerra. E você deve lutar a sua guerra com o Senhor. Com o Senhor. Ele que vai te dar a vitória. E às vezes a sua guerra está dentro da sua casa. Com o filho, com o esposo, ou alguma pessoa da família que está enfermo. Vamos nos apegar a Deus. Vamos reconhecer o senhorio de Deus. E vamos colocar as nossas vidas diante dEle. Conclame o povo, conclame a sua família para jejuar e orar, para buscar o Senhor, que essa guerra vai ser ganha. Se é contra o pecado, muito mais. Deus está com você. Deus quer te abençoar. Porque às vezes nós, pais ou até família, vemos uma pessoa que está indo para um caminho totalmente errado. E o que a gente faz? Gente, vamos orar. Vamos orar. Às vezes uma palavra vai ser difícil. Às vezes você falar alguma coisa vai ser difícil. Mas você tem que orar. Você tem a arma na sua mão para vencer essa guerra, que é a oração, é o jejum, é a busca incessante do nosso Deus. Amém? Então, nós temos que orar sempre. Para vencer as nossas guerras, nós temos que orar sempre. Eu quero ler uma citação do C.S. Lewis, que ele fala sobre oração. Ele fala assim: Deus não precisa de minha oração. E é verdade, porque Ele é independente de nós. Ele foi e sempre será. Sou eu quem preciso dela. Eu preciso da oração. A oração me aproxima de Deus. Revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade. Seu reino, sua pessoa. Gente, nós temos que ir até Deus pelo que Ele é. Gente, o amor de Deus é tremendo. Gente, se você vê o quanto Ele te ama, que deu o seu próprio filho, o quanto Ele te cuida, tem coisas que você nem sabe, você só vai saber no final. Mas tem momentos que Ele está cuidando de você, para te livrando de coisas no teu caminho, de situações. E eu já tenho meus 55, então olho para trás e vejo o quanto Deus já me livrou na vida. A experiência faz isso. Você olha para trás e fala: gente, olha ali aquilo que eu fiz, como eu fui inconsequente. Como eu fui inconsequente. Mas Deus me amou tanto que me livrou. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe, porque eu tinha uma mãe que orava muito por mim. Tinha gente orando por mim.
tinha retaguarda de oração. Busque gente para estar com você. Busque gente para orar com você. Busque pessoas que estejam do teu lado. A oração muda principalmente a quem? Quem a oração muda? A mim. Minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. A oração muda a mim. Deus vai continuar sendo Deus, independente de mim. Mas quando eu oro, quando eu busco a Ele, Ele muda a minha vida, muda a minha visão, muda o meu ser. E aí você pode falar assim, gente, o C.S. Lewis, esse cara é demais, não é? Ele é um cara que sabe tudo. Sabe quando ele escreveu isso? Ele escreveu isso quando as pessoas começaram a falar com ele, por que ele estava orando ainda? Porque a esposa dele estava com câncer. E por que ele insistia tanto em oração? Ele viveu com a esposa dele somente 4 anos. E ele escreveu isso. Então, as nossas guerras são nossas, mas nós podemos compartilhar com os nossos amigos, podemos orar e podemos ver a mão de Deus sobre ela. E nós vemos aqui que nós temos que estar adorando primeiramente ao nosso Deus. Depois nós temos adorando e louvando, depois pedindo. Versículo 9 diz assim, então primeiro adoramos, louvamos o que Ele fez, aí depois que nós vamos pedir, é que a gente muda tudo, né? A gente já começa pedindo e já quer a resposta imediata. É um processo. Diz assim, versículo 9, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossas angústias, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Amém? Glória a Deus, esse é o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele fala conosco, Ele nos dá o livramento. E olha o que continua, mas agora, olha aqui como que fala o texto, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Quando Israel vinha, passou perto desses povos e passou de largo. Não atacou esses povos, passou de largo, deixou eles tranquilos, em paz. Por isso os israelitas desviaram deles e não os destruíram. Vê agora, olha só, como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Gente, o que a gente vê aqui? Injustiça e ingratidão desse povo, né? Era o povo que estava lá, eles podiam ter ido lá, acabado com esse povo, e continuar a lida deles, e agora não teria essa guerra. Mas não, eles deixaram ele em paz, e eles vieram contra. Se juntaram todos, e vieram contra Israel. Que ingratidão. Que injustiça desse povo. Eles não estão sendo justos. Mas sabe o que isso nos fala? Nós não devemos olhar as circunstâncias da nossa vida. Vai ter injustiça? Vai ter. Vai ter pessoa que vai se decepcionar? Vai ter. Vai ter circunstâncias assim que vai ser muito difícil? Vai ter. Mas não olhe a circunstância. Não olhe o que está passando. Não olhe as coisas. Aí ainda a gente questiona às vezes, isso eu sei porque eu faço isso, eu acho que você também. Eles falaram assim, nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. E aí a gente volta para Deus e fala, aí Deus, o que está acontecendo? Dá um jeito aí, eu estou sendo injustiçada, eu estou sendo... Esse povo aí, a gente foi bonzinho para eles, eles estão sendo muito mal com a gente. Mas sabe, quando nós voltamos os nossos olhos, olha aqui o versículo 12,
e 13 nos dá a resposta. Como nós devemos agir quando acontece isso? Quando acontece injustiça, coisas que estão ao nosso redor que você não entende e que você acha que teria que ser diferente. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. O seu foco deve estar em Deus e não no problema. Você tem que resolver a sua vida com Deus. Não deve olhar a circunstância, não deve olhar outras pessoas. Você deve olhar somente a Deus. Quando você olha a Deus, você vai adorá-lo, você vai louvá-lo, você vai buscá-lo, você vai estar indo em direção certa, porque Ele vai fazer algo na tua vida. Então busque a Deus, busque a Deus. Não olhe ao seu redor, não olhe as circunstâncias, não olhe as pessoas, mas os nossos olhos devem estar fitos em Deus, em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, amém? Então, o que você deve fazer para vencer as suas guerras? Primeira coisa que todo mundo já sabe, orar, sempre, sem olhar circunstâncias, e fixar os seus olhos totalmente em Deus. E nós vemos aqui que eles adoraram e louvaram a Deus primeiramente. Segunda coisa que devemos fazer, versículos 14 e 16, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matatias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: Escutem, todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Gente, a batalha não é sua. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Você tem que entregar todas as suas batalhas nas mãos do Senhor, que é Ele que vai guerrear por você. É Ele que vai à frente, é Ele que vai fazer diferença na sua vida. A batalha é do Senhor. Aí ele continua: amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor os dará. Ó Judá e ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. A adoração nos fortalece, a adoração nos fala quem é Deus, a adoração nos dá aquela vontade de falar: Senhor, somos teus, o Senhor é dono de tudo e queremos depender mais e mais do Senhor. Nós aprendemos aqui, eles mandaram o povo ficar o quê? Parado, não é? Então a gente tem que obedecer. Mandou ficar parado? Vamos ficar parado, porque Deus tem os seus propósitos. Deus tem as suas estratégias. Então os levitas, descendentes dos coatitas e coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Louvaram ao Senhor. Ficaram parados, louvaram ao Senhor e continua. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutam-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé
no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Ficar parados, louvar e ter fé. Olha a estratégia aí, que eles tinham que obedecer. E depois de consultar o povo, olha o que ele fez. Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Olha, é guerra. Mas o que eles foram fazer? Cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amém? O seu amor dura para sempre. Gente, aqui eles tinham ganhado a guerra? Não. Eles estavam em plena guerra. Mas o povo foi na frente cantando e adorando ao Senhor. Sabe isso que nos ensina? Nós temos que louvar antes da vitória. Antes da vitória nós temos que louvar. A posse da vitória vem através da certeza que Deus luta por você. A paz de Deus guarda o seu coração mesmo na luta. É esta certeza que faz com que nós possamos lutar e vencer todas as nossas guerras. Olha aí, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os de Monte Seir. Entre eles, eram 3 povos. 2 começaram a lutar um contra o outro, e um ganhou e destruiu o outro, e depois de massacrarem os homens, eles destruíram o outro. Então, entre eles mesmos, eles se destruíram. 2 guerrearam, o que venceu foi, guerreou contra o terceiro, e aí acabou tudo. Todos morreram. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém tinha escapado. Ninguém tinha escapado. Eles fizeram alguma coisa para ganhar essa guerra? Eles lutaram? Eles não guerrearam. Às vezes, na nossa vida, nós estamos tentando guerrear. Nós usamos as nossas armas. Usamos a nossa boca. Usamos algumas situações para que nós possamos ganhar a guerra. E como que a gente ganha a guerra? Ficando parado. Dependendo do Senhor. Tendo fé. Lutando com as armas do Senhor. As estratégias aqui parecem muito estranhas, não é verdade? Louvor, fé, ficar parado. Sabe que na nossa guerra de hoje, como cristãos, também as estratégias são estranhas. Como que nos ensinam a fazer com relação ao perdão? Esses dias o pastor Ronaldo pregou sobre perdão. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes? Por mês, por ano? Por dia. Por dia. Gente, isso daí é uma... Que estratégia estranha, não é? Que estranho. Olha, tem um texto aqui, que eu vou ler, fala assim, ó. Bem-aventurados serão vocês, de Lucas 6, quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Uau! Estranho, não é? Uma estratégia meio estranha de lutar aqui na terra. Mas olha o que fala. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os problemas. A forma de Deus tratar as nossas guerras, os nossos problemas, é diferente da humana. Nós pensamos em vingança,
nós pensamos em eliminar a pessoa, ou seja, não dá mais atenção para ela, tirá-la da nossa vida, a Bíblia fala em perdoar. A Bíblia fala que quando você for, as pessoas forem com injúrias contra você, você fique alegre. O que a Bíblia fala? Quando a pessoa te bate na cara, o que você tem que fazer? Dá outra face. Estranho, não é? Que estratégia diferente de luta. E quando fala que ele pega a tua capa, deixa com ele. Fala que para você tem que andar sempre 1 milha a mais. Gente, as estratégias do Senhor para nós ganharmos as nossas guerras são diferentes das nossas. Por isso a gente tem que ficar parado, ter fé e sempre louvar ao nosso Deus, independente do que está acontecendo na sua vida, independente de como você está se sentindo, coloque diante de Deus, que Ele vai mudar o seu interior, porque não é a circunstância que te dá paz, o que te dá paz é o Senhor. E se você tem algum problema, alguma dificuldade, você tem que colocar diante de Deus, e Ele vai te dar paz mesmo, se Ele não der a vitória para você agora. Ele vai te dar paz e vai te levar dia a dia, até que Ele te dê a vitória, no momento dele, porque é um processo, e às vezes a gente não quer passar por esse processo. Nós queremos orar, pedir e receber, mas a gente tem que adorar, tem que louvar, tem que pedir e tem que obedecer. Obedecer o que Ele fala na palavra. E quando a gente obedece, olha o que vem depois. Versículos 25 e 28. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres. Porque eles chegaram, o que tinha lá embaixo? Só cadáver, né? E eles foram saquear esses cadáveres. E encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniam no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso até hoje ele é chamado de Beraca. Gente, Deus tem muito mais para te dar. Às vezes você pede, Ele te dá o alfabeto inteiro. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer com que você seja feliz. Ele fica feliz com isso. Mas você tem que depender dele. É um processo de reconhecimento de quem Ele é. Do que Ele faz. De ficar parado e obedecer a tudo que Ele tem mandado na palavra dEle. Mas às vezes a gente quer só a bênção. E esquece do abençoador. Você só quer a bênção, mas você não quer adorar. Você não quer dedicar a sua vida ao Senhor. Você vem atrás da bênção. Nós temos que pagar o preço. Temos que pagar o preço da renúncia. Temos que pagar o preço da busca. Temos que pagar o preço do jejum. Temos que pagar o preço da oração. Temos que pagar o preço da nossa vida devocional com o Senhor. Temos que pagar o preço da obediência a tudo que o Senhor tem mandado. E quando nós fazemos isso, Deus vai dar infinitamente mais daquilo que você pediu, daquilo que você pensa e daquilo que você sonha. Porque Ele fala isso na palavra de Deus em Efésios 3:20. Ele faz infinitamente mais. Ele te surpreende. Ele sempre te surpreende. E nós temos que aprender a tomar posse dessa bênção. E tomar posse dessa bênção é quando você reconhece que Ele é dono de tudo, que sua vida está nas mãos de Deus e fala: Senhor, eu sei que o Senhor é dono da minha vida, da minha família, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu sei, e eu entrego isso nas tuas mãos, e eu quero descansar no Senhor. Eu quero buscar ao Senhor,
E quero que o Senhor me traga a paz que eu necessito, até que o Senhor possa me dar a resposta. Amém? E é isso que nós devemos fazer. Quem que já se viu do fim do túnel? Do fim do poço? Eu já me vi. E olha, uma vez eu me vi, era tão forte a sensação, que eu não tinha força para nada. Mas Deus sabe quando você não está com forças. Quando você está assim no fim das suas, que você não sabe mais o que fazer. Deus sabe. E Ele reconhece que você está nas mãos dEle. E que você reconhece Ele como seu Senhor. E Ele vai te carregar no colo nesses momentos. E no momento oportuno, Ele vai te dar a resposta, a força e tudo que você necessita para superar a guerra que você enfrenta. Amém? E olha o que acontece. Por que você foi criado? As nossas guerras, a nossa vida e tudo que acontece, para que serve? Vamos ver aqui no versículo 29 e 30. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhe enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor do Senhor, eles adorando ao Senhor. Gente, vocês viram que eles adoraram na oração? Eles adoraram quando estavam obedecendo lá, que mandaram os cantores na frente na guerra, e adoraram quando veio a resposta. Sempre adoraram ao Senhor. E olha o que aconteceu como resposta a tudo isso que Deus fez na vida dele. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Testemunho entre os povos. Quando você ganha as suas guerras, o testemunho vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Deus vai abençoar através da sua guerra pessoas que estão ao seu redor. Deus vai abençoar nações. Deus vai abençoar sua família. Deus vai abençoar a sua cidade, a sua igreja, o seu estado. Deus vai abençoar pessoas que você nem sabe. Por quê? Porque você foi fiel ao Senhor. Porque você lutou as guerras que o Senhor tinha para você. E olha, chegando ao final dessa mensagem, nós vemos que para vencer as nossas guerras, a gente deve orar sempre e louvar. Obedecer sempre e enviar os cantores lá na frente para louvarem. Tomar posse da bênção ali e mandar lá o Vale de Beraca, que foi conhecido como Vale de Beraca até os dias de hoje, porque eles louvaram ao Senhor. E entraram em Jerusalém louvando. Eu tenho que mudar o tema dessa mensagem. Sabe por quê? Como vencer minhas guerras? Louvando sempre. Sempre louvando ao Senhor. Porque quando você louva, quando você adora ao Senhor, você está dizendo a Ele: Senhor, eu sei que o Senhor é dono da minha vida. Eu sei que o Senhor é que manda na minha vida. Eu sei, ó Pai, que sem Ti eu não sou nada. O Senhor é que pode todas as coisas. E eu posso todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Eu não sou forte, mas o Senhor é forte. E o Senhor pode me fazer grandes coisas na minha vida. Amém? Então, como vencer as suas guerras? Louvando sempre. Tem uma música que fala assim: quando a noite caiu, quando o medo é comum, quando você ainda está me chamando, quando a fé é perdida e minha esperança esgotada, você será minha força. Quando minha mente diz: eu não sou o suficiente bom,
Suficiente bom. Deus, você é o suficiente para mim. Eu decidi, não vou desistir, porque você não desistiu de mim, amém? Vamos cantar essa música agora. E se você tem alguma guerra, se você está em alguma luta, coloque diante de Deus. Você também que está nos assistindo aí desde a sua casa, Deus está aí com você, o Espírito Santo está com você, como está conosco aqui. Então coloque diante de Deus os seus problemas, as suas dificuldades. Coloque nas mãos de Deus aquilo que está te tirando a paz, porque Deus vai abençoar a sua vida, e você vai ver que você não é suficiente, mas Ele é suficiente para você, amém?